Beleza? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Pessoal, dando continuidade ao nosso curso, hoje a gente vai dar uma olhada em trigonometria no triângulo, tá? Para ser mais específico, é no triângulo retângulo. Então, para começar, pega papel, pega caneta e dá o like aí, tá? E vamos dar continuidade. Então, no primeiro momento eu trouxe um exemplo aqui para mostrar uma determinada aplicação da trigonometria no triângulo retângulo. Então, um paraquedista salta de um avião quando esse se encontra a 1.800 metros de altura. Devido à velocidade do avião e à ação do vento, o paraquedista salta do ponto P, mas cai no ponto A, conforme indica a figura apresentada. Essa figurinha aqui, ó. Então, a que distância do ponto B o paraquedista vai cair? Gente, para resolver esse tipo de questão, a gente precisa lembrar de alguns conceitozinhos que a gente já viu. Antes disso, vamos lembrar um pouquinho do triângulo retângulo, tá? Um determinado triângulo retângulo, ele possui dentro dele um ângulo de 90 graus. Raramente vai aparecer o número 90. Geralmente vai aparecer um símbolo com um pontinho preto dentro, tá? Então, um ângulo de 90 graus. Vai aparecer também dois ângulos complementares. A gente sabe que dentro de um triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Se aqui eu já tenho 90, e se eu pegar beta mais alfa e somar, vai ser igual a 90. Logo, eles vão ser o quê? Complementares. Beleza? Outra observação. A gente sabe que a mediana, no caso, o segmento de reta que divide o lado oposto em dois iguais, tá? Mediana AM divide BC em dois lados iguais. Então a gente sabe também que em um triângulo retângulo, a mediana, no caso esse AM, ele vai dividir a hipotenusa em duas partes iguais. Então, esse lado aqui que eu estou mostrando agora para vocês é igual a BM, tá? Consequentemente, o lado AM vai ser igual a BM, que vai ser igual a MC. Consequentemente, AM vai ser a metade da hipotenusa. Mas isso a gente já viu, vocês vão conseguir ver isso aqui em cima, tá? E vamos então dar continuidade. Vamos lá. Seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo. Aqui a gente vai relembrar algumas razões que a gente consegue estabelecer dentro de um triângulo retângulo. Então, primeiro dessas razões, a gente analisa o seno, tá? Pessoal, em um triângulo retângulo, o lado AB e o lado AC, que formam o ângulo de 90 graus, eu vou chamar de cateto, tá? O ângulo de 90 graus tem um lado oposto, que é BC. Esse lado BC, que é oposto ao ângulo, eu vou chamar de hipotenusa, tá? Então, eu estabeleço a razão entre esses dois quando eu faço, por exemplo, a medida do cateto sobre a medida da hipotenusa. Ou seja, a medida do cateto oposto, gente, eu tenho que analisar quem é o lado oposto ao ângulo alfa. O lado oposto é o N. Então, N sobre a hipotenusa, que a gente acabou de ver que é o quê? Que é H. Então, a medida do cateto oposto. Oposto a quem? A alfa. A medida do cateto oposto a alfa é N e a medida da hipotenusa é H. Então, a gente consegue estabelecer essa razão aqui. Certo? Outra é o cosseno. Cosseno, medida do cateto adjacente. Pessoal, o cateto adjacente é aquele que não é oposto. Então, se eu tenho o alfa aqui, o oposto é esse, é o N. O cateto adjacente é o que está do lado dele, tá? Então, cateto adjacente sobre hipotenusa vai formar a relação do cosseno, M sobre H. Por último, nesse caso, é a tangente de alfa. Eu posso escrever tangente de alfa ou eu posso escrever a razão entre o seno e o cosseno, tá? Então, seno sobre cosseno é igual a tangente. No caso, seno de alfa, cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. E eu considero a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa. Então, eu tenho
essas razões que eu posso estabelecer. Se eu for analisar as mesmas razões para o ângulo beta, eu tenho o seguinte: seno de beta é cateto oposto a quem? A beta. Então, cateto oposto a beta é o m. Então, m sobre hipotenusa. Então, medida do cateto oposto ao ângulo que eu estou analisando sobre a medida da hipotenusa, h. Outra, o cosseno. Medida do cateto adjacente ao ângulo que eu estou analisando. O ângulo que eu estou analisando é o beta. Então, aqui fica sendo o n, e a hipotenusa continua sendo o h. Tangente. Se eu estou analisando a tangente, tangente de beta é igual a seno de beta sobre cosseno de beta. Medida do cateto oposto aqui e a medida do cateto adjacente aqui. Beleza, pessoal? Povo, outra coisa que eu quero ver com vocês é essa tabelinha. Perceba que nessa tabela eu tenho algumas considerações, ou seja, ela representa alguns ângulos fundamentais. Por exemplo, seno de 30 graus é 1/2. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 3. É necessário gravar isso, pessoal? É necessário. Porque vai ter situação que não vai ser dado isso para vocês. Mas tem um jeito da gente gravar, tá? Tem uma situação que é interessante gravar, porque nem toda a questão vai ser apresentada para vocês. Mas olha o caminho que a gente tem para decorar, é o seguinte, ó. Repara só. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Bota tudo sobre 2 e raiz onde não tem 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Bota tudo sobre 2 e raiz onde não tem 1. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Beleza, meu povo? Musiquinha ajuda, tá? Gravar um pouquinho. Então, na hora que der o branco, na hora da questão, canta a musiquinha que vai ajudar um bocado vocês, beleza? Vamos continuar aqui então. Ó, com essas informações, a gente consegue desenvolver essa questão. Um paraquedista salta de um avião quando este se encontra a 1.800 metros de altura. Devido à velocidade do avião e à ação do vento, o paraquedista salta do ponto P, mas cai no ponto A, conforme indica a figura. A que distância do ponto B o paraquedista vai cair? Então, a gente sabe que a altura é 1.800, certo? E a base, essa distância é o que a gente quer calcular. Então, perceba que eu estou analisando o 30 graus. Do 30 graus eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Olha o ângulo de 90 graus aqui na base, ó. Então, o cateto adjacente e o cateto oposto. A relação que a gente utiliza, o cateto oposto e o cateto adjacente, vai ser a tangente. Então, tangente vai ser igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Desenvolvendo isso, a gente acabou de ver que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, se a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a gente sabe que eu aplico o produto dos meios igual ao produto dos extremos, chego nessa situação. Dessa situação aqui, operação inversa, chego nessa. Então, desenvolvendo isso, eu vou ter que x é igual a 600 raiz de 3, tá? Outra coisa que eu quero ver com vocês. Vamos dar continuidade. Outras relações entre seno, cosseno e tangente. A primeira, pessoal, é a secante. Secante, eu vou ter o inverso do cosseno. Um detalhe, se eu estou levando com secante, secante lembra um pouco a palavra seno. Mas eu não mexo com seno, vou mexer com cosseno. Tá? O inverso do cosseno. Então, eu analiso a medida da hipotenusa sobre a medida do cateto adjacente. Tá? Ou seja, H sobre M. Outra, cossecante. Cossecante
ele vai lembrar cosseno, mas não é cosseno, é o inverso do seno. Ou seja, medida da hipotenusa sobre a medida do cateto, tá? H sobre N. Então, outra situação, eu vou ter a cotangente. E aqui é um detalhe que eu tenho duas relações que se baseiam na cotangente. Cotangente é o inverso da tangente. Se é o inverso da tangente, eu considero também não mais seno sobre seno, mas a cotangente pode ser escrita como cosseno de alfa sobre seno de alfa. Ou seja, medida do cateto adjacente sobre a medida do cateto oposto, M sobre N, tá? Beleza, meu povo? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, essa aqui é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Extremamente útil em muitas situações, tá? Então a gente consegue desenvolver, por exemplo, o cosseno a partir do seno ou vice-versa, até a própria tangente, como é o caso aqui, ó. Qual é o valor da tangente quando o valor de seno é 5/2? Bom, o valor da tangente é o seguinte: eu considero o cosseno e o seno substituo. Quando eu fizer isso, eu tenho o cosseno de alfa, desenvolvo, 25 sobre 36. Cosseno de alfa é igual a 1 sobre 36. Cosseno de alfa, então, é raiz de 11 sobre 6, beleza? Achei o cosseno, beleza? O seno a gente já tem. Então, como tarefa de casa, dá uma olhadinha na aula e veja como é que a gente calcula tangente de alfa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gente, muito obrigado, tá? Espero que tenha ajudado vocês. E é isso aí. Dá uma curtida no like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Então, beleza. Tchau, obrigado!